Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu terceiro e quarto período da faculdade de Direito. Na verdade eu finalizei o quarto agora, porém como eu esqueci de gravar o vídeo do terceiro período da faculdade, eu reuni num único vídeo o meu terceiro e meu quarto período da faculdade de Direito, tá bom? Vou fazer um resumão aqui de como foram esses dois períodos. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa meu like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu tô aqui com a minha colinha, tô aqui no aplicativo da faculdade, para falar pra vocês quais foram as minhas matérias dos dois períodos e as minhas notas, e eu vou falar um pouquinho sobre cada período, tá? Vou começar falando um pouquinho do terceiro período, que eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matérias. Meu Deus. Nossa, só de lembrar me dá um arrepio. Eu tive 12 matérias, então, no terceiro período da faculdade. Foi o período até agora que eu tive mais matérias, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A primeira matéria foi Teoria das Penas, a carga horária foram 30 horas, eu tinha uma aula por semana e eu tirei, minha média foi 8,8, tá? Direito penal nunca foi problema para estudar, já falei algumas vezes, eu sempre fui muito bem nas provas de direito penal, então foi bem tranquilo. E a gente estudou as penas, a gente viu dosimetria de pena, vimos penas restritivas de direitos, penas privativas de liberdade, penas alternativas, né, enfim. E aí foi bem tranquilo mesmo essa matéria, foi uma matéria bem de boa. A segunda matéria foi Processo e Relação Jurídica Processual. A carga horária foi 60 horas, então eu tinha 2 aulas por semana e a minha média foi 7. Bom, processo civil nunca foi meu forte, embora eu goste muito da matéria. Olha como que é a vida. Eu gosto muito de processo civil, porém, no semestre passado e esse semestre, quarto período também, eu sempre fiquei ali na média, não sei porquê. Eu acredito que direito penal, como eu estagiei na área criminal, pode ser que eu tenha um pouco mais de facilidade de entender a prática, sabe? E aí processo penal consecutivamente e processo e direito penal seja mais fácil de entender do que direito civil e processo civil, tá? Então, nós vimos competência relativa absoluta, vimos processo, vimos um pouco sobre procedimento comum, embora no quarto período é que eu entrei realmente, né, nessa matéria de procedimento comum. Então, vimos um pouco dos princípios que norteiam o processo, vimos também a ação, vimos as condições da ação, vimos os elementos da ação. Então, foi meio que uma introdução ao processo em si, sabe? Que no primeiro semestre, no segundo semestre, na verdade, eu comecei a ter teoria geral do processo, e aí foi meio que a base, e aí foi meio que continuando essa base, assim. Em direito civil, eu tive teoria geral das obrigações, a carga horária foi 30 horas, e minha média foi 8,3. Eu considero ser uma boa média, tá? Depois de, eu acho que 8 pra cima, eu considero uma boa média. Menos que isso, não tanto assim, mas não deixa de ser média, né? Foi bem tranquilo mesmo. Na primeira prova eu tirei 9 e pouco, foi bem fácil. Aí na segunda prova eu acho que eu dei uma vaciladinha em uma questão que valia muito ponto, e acabou que eu acabei tirando uma nota menor, por isso que ficou entre 8,3. Mas a gente viu a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação de visível, a obrigação de visível, a obrigação solidária. Até porque assim, gente, ó, o direito civil, ele é muito regido pelo direito às obrigações, né? Eu diria até que os contratos, eles são totalmente regidos pelo direito às obrigações. Então foi o começo que a gente realmente teve do direito civil, que é visto no dia a dia mesmo, sabe? Então, esse semestre, por exemplo, no quarto período, eu tive direito às obrigações. E no terceiro período eu tive teoria geral do direito às obrigações. Então foi a introdução do direito às obrigações. Foi uma matéria que eu gostei bastante. E eu acho que a média foi tranquila. Hermenêutica. Foram 30 horas de carga horária, né? Então foi uma aula por semana. E eu tirei média 7. Ô, matéria chata. Pelo amor de Deus, gente. Não, sério, de verdade. Muito chata, eu não entendi, não tava entendendo quase nada na época. E eu não sei como eu tirei nem 7. Vamos falar a verdade aqui? Não sei, porque realmente... Mas enfim, a gente começou a ver como que era a interpretar a lei, entendeu? A gente chegou até a pegar uma decisão de, acho que foi audiência de custódia. E é engraçado que foi até porque assim, eu fazia estágio no TJ no DIPO, né, que é Departamento de Inquérito. E eles pegaram justamente uma decisão que
que teve no departamento de inquérito, no tipo 3, acho que foi 323, eu faço estágio no 312. E aí eles pegaram, do caso bem famoso, assim, enfim, que teve aí, que o cara acabou sendo solto, foi relaxada a prisão dele. E aí a gente meio que começou a fazer essa análise, né, hermenêutica da decisão. Foi bem legal, assim, essa aula. Foi a única aula que eu realmente gostei. Mas a matéria em si eu achei bem chata, gente. Realmente, nada mais é do que interpretar a lei, tá? Responsabilidade civil, outra parte do direito civil que a gente teve no terceiro período. E foi carga horária 30 e a média 9,5, meu amor. Isso que é média, entendeu? Foi bem tranquilo, responsabilidade civil foi uma matéria que eu gostei bastante e eu gosto muito, muito dessa matéria de direito civil, gente, de verdade. Eu gostei bastante, foi muito fácil de estudar, até que no quarto período eu tive responsabilidade civil do Estado e eu amei, foi a única coisa de administrativo que eu gostei, na verdade, nesse semestre. Foi bem tranquila a matéria, eu gostei bastante. E a gente viu basicamente quando que gera a obrigação de indenizar civilmente uma pessoa, né? Então, causa dano, tem que ter aí um nexo de causalidade, tem que ter dolo ou culpa, né? Tem a responsabilidade civil extracontratual, tem a contratual. Então, aí a gente viu todos esses elementos, a responsabilidade e quando gera esse dever de indenizar civilmente. Também tivemos títulos de crédito, carga horária 30 horas, eu tirei 7,5 e é uma matéria que eu gosto, gente. Eu sei que eu tirei, assim, tava na média, obviamente, eu não peguei DP na matéria, tá, gente? Mas ainda 7,5 eu não considero uma boa nota, né? Tá na média. Passa, mas não, né? Enfim. Eu quero muito revisar essa matéria, títulos de crédito. Eu acho que é uma matéria que muita gente acha que tá em desuso, e realmente tá bem em desuso, mas eu acho que em direito empresarial, títulos de crédito é bem importante. E é uma matéria que eu gosto muito e eu quero revisar essa matéria. O que nós vimos em títulos de crédito? Vimos um pouco sobre a duplicata, vimos sobre o cheque, né, como que funciona o cheque. Por exemplo, hoje em dia, quando eu emito um cheque, eu podia ter essa base de conhecimento. Tem uma basezinha, entendeu? Tipo, cheque cruzado, cheque administrativo, como preencher o cheque. Mas eu confesso pra vocês que eu queria ter tido mais empenho nessa matéria. Não só pela nota, mas também pelo conhecimento mesmo, que eu acho bem importante. Controle e constitucionalidade. Carga horária 30 horas, 1 aula por semana. 7,5 foi a minha média. Essa matéria foi a matéria que eu fiquei de exame, se eu não me... Foi a matéria que eu fiquei de exame, foi constitucional, né, gente? Normal ficar de exame constitucional, tô até acostumada, na verdade. E aí nós vemos um pouco sobre o processo, né, de aprovar a lei, como que acontece quando uma lei ela nasce de uma forma irregular, né, não exatamente de acordo com o devido processo, né, que deve seguir a lei, né. Então a gente viu o que acontece, porque existe, a lei pode sim nascer, como a minha professora falava, que é perneta, né, uma lei que realmente não está de acordo com o processo que ela deve seguir. O que acontece, como é feito esse controle, enfim. Não curti tanto, assim. Enfim, constitucional sempre foi, né, uma matéria que eu nunca fui muito entrosada. Tive também base constitucional da administração pública, carga horária 30 horas, média 7. Ai, gente, vamos pular essa que eu não quero nem falar. Estudos disciplinares, não tem nota, tá? Só é aprovado, reprovado, fui aprovada. E aí teve ciências sociais, que foi minha matéria online, se não me engano, a média 7,8 também. Não tem muito o que falar dessa matéria também, porque, pelo amor de Deus, sou coisa chata. Eu tive matéria optativa, que foi educação ambiental, e eu tirei 8. Também foi online, também foi legalzinho até, mas, enfim. Eu tava com 12 matérias pra estudar, a última coisa que eu queria era uma matéria optativa, vou fazer pra vocês. E a PS também, que foi sobre a Constituição Aberta. E aí, eu acho que eu tirei 9 e pouco. Não aparece aqui no boletim o valor, a nota que eu tirei. Bom, vamos então agora para o quarto período. Depois eu falo um pouquinho do terceiro, tá? Faço uma comparação dos dois. Bom, no quarto período eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tive 9 matérias no quarto período, tá? Eu sempre incluo a PS, que é a prática supervisionada, e os disciplinares como matéria, tá? Porque eu tenho que fazer também, então, pra mim é matéria. Bom, procedimento comum, 60 horas a carga horária, 2 aulas por semana, média 7,5.
Gente, não sei qual é o meu problema com um processo civil, sendo que eu adoro a matéria. Sinceramente, o professor também não ajudou muito, confesso pra vocês. Eu estudei basicamente esse semestre com o livro, meu professor foi o livro, até que eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima os heads, tá bom, gente? A minha pasta, a minha playlist que eu tenho aqui no YouTube, só com as rotinas de prestação de direito, e lá eu sempre mostro o livro que eu tô usando. E ele foi essencial pra eu tirar essa nota, entendeu? Foi basicamente com ele que eu estudei. Nós vimos então todo o procedimento comum, né? Que tem procedimento especial, tem procedimento comum, e a gente viu tudo. Então a gente começou vendo os meios de comunicação do processo, depois nós fomos ver a petição inicial. Então nós vimos todas as implicações da petição inicial, vimos a contestação, vimos a reconvenção, vimos as provas, entramos em audiência, vimos a audiência de instrução e julgamento, vimos a audiência de mediação e conciliação, a audiência preliminar, a audiência de saneamento, a fase de saneamento, né, que pode ou não vir a ser uma audiência, né. Vimos também sobre a sentença. Pois é, sentença. Isso é um assunto meio polêmico, porque na verdade sentença é matéria do semestre que vem, porém a professora resolveu adiantar, né. Sem comentários. Mas eu gostei muito, de verdade, de estudar procedimento comum, mas é porque as provas estavam meio difíceis, assim, estavam meio estranhas. Mas eu acredito que eu tenha, assim, absorvido bastante essa matéria, tá? Recuperação judicial e falência, tirei 7, gente. Fiquei na média, bati na trave. A carga horária foi 30 horas, com uma aula por semana, tá? Recuperação judicial e falência foi uma matéria que eu não estudei quase nada. Foi uma matéria que eu achei bem difícil. Na verdade, tava difícil porque eu não estudei muito. Eu queria passar assim direto, entendeu, gente? Eu tava focando em procedimento comum, tá? Porque é uma matéria que eu gostei bastante e eu tava com muita dificuldade de fazer as provas. Embora eu tenha tirado notas boas até nas provas. Mas, enfim. E aí eu acabei deixando um pouquinho de recuperação judicial e falência de lado. Porém, eu gostei bastante de estudar a forma que eu estudei, assim, sabe? Deu certo, porque eu fiquei na média, enfim. Não dá pra tirar 9 em tudo também, né, meu amor? Mas, assim, foi uma matéria que eu não me dediquei tanto, assim, mas eu gostei bastante. Eu quero também revisar agora nas férias. Tive também bases e procedimentais da administração pública. Tirei, choque em vocês, 9. Fiquei com 9 na média. Tirei 8 na P2 e 10 na P1, gente. 10, que foi a sub que eu fiz. Se você não viu, é porque você não assistiu o Red. Vai lá, assista o Red, que tá bem bacana essa primeira temporada do Rotina de uma Estudante de Direito. E a gente nós vimos sobre serviço público, desapropriação, vimos todas as formas de intervenção do Estado na propriedade privada, limitação administrativa, requisição, enfim, vimos todas essas formas, vimos responsabilidade civil do Estado, direito das obrigações, carga horária 60 horas, média 8, ok? E, gente, eu adorei bastante meu professor de Direito das Obrigações desse semestre, achei bem legal. E nós, mais ou menos, continuamos o que estávamos vendo no semestre passado. Obrigação solidária, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, inovação, evicção, compensação, transmissão das obrigações, adimplemento das obrigações, inadimplemento das obrigações, juros. Direito penal, eu vi extinção da punibilidade, e aí foi a matéria que mais eu senti impacto, né? No quarto período eu comecei em uma unidade, terminei em outra unidade. Faltando uma semana, se eu não me engano, pra primeira prova, pra P1, eu fui pra essa nova unidade. O que eu mais senti foi realmente extinção da punibilidade. Na primeira unidade, eu tava vendo reabilitação, medida de segurança, livramento condicional. E aí, quando eu cheguei na outra unidade, o professor já tava vendo medida de segurança e ação penal. Aí fomos pra extinção da punibilidade, depois fomos pra prescrição. Então, eu senti bastante esse baque, assim, porque na reabilitação, livramento condicional, sursi, eles já tinham visto, porque era meio que matéria atrasada, né, da nossa unidade lá, que o professor não conseguiu mostrar pra gente no semestre anterior. Teoria geral do processo penal. Foi uma matéria bem simples, carga horária 30 horas, tirei 8 de média. Vimos princípios, vimos toda a base do direito penal, do direito processual penal, sabe, gente? Foi bem de boa, assim. Tipo, vimos um pouco sobre... E nem chegamos a entrar muito em inquérito policial, assim, foi tudo antes, assim. Pra falar a verdade, eu achei as provas meio bizarras, assim. Foi provas meio um pouco estranhas, mas a gente viu toda a base do processo penal, tá?
Estudo disciplinar, eu fui aprovada, não tem nota, né? Metodologia do trabalho acadêmico, eu tirei 7, que foi toda aquela polêmica, se você não vê, vai lá no Red, que é minha matéria online, e aí a gente não conseguiu fazer a P2, tive que fazer o exame, sem precisar fazer exame, porque na verdade não consegui fazer a P2, enfim, foi toda uma polêmica. E aí teve a PS, eu tirei 7,5, que foi aquele parecer jurídico que eu amei fazer, muito. Foi bem legal fazer, que a gente pegou um caso concreto e a gente realmente fez um parecer jurídico sobre aquele caso, foi bem bacana. Então tivemos que ver jurisprudência, tinha uma súmula também pacificada sobre o assunto, tivemos que ir no Código Civil fazer uma fundamentação jurídica, então foi bem bacana, eu gostei bastante da peça desse semestre. Eu espero que nos próximos seja mais prático, assim, igual foi esse semestre. Bom, do terceiro para o quarto período, além do óbvio, né, da mudança óbvia que teve, que eu mudei de unidade da minha faculdade, eu acho que houve também a mudança de pensamento, assim, sabe? Eu acho que até o terceiro período tava tudo muito no básico, não tinha quase nenhum tipo de cobrança, assim, digamos, dos professores em questão de prática mesmo, sabe? Porque a gente tava tendo muito... Porque assim, gente, a faculdade de Direito é uma faculdade muito teórica, eu já falei isso pra vocês. Mas acho que a partir do quarto período começou a ter uma prática mais assídua, assim, sabe? Começou a ser mais frequente a prática. Então as provas, assim, precisa até nas provas, eles começaram a dar mais questões práticas, sabe? Tipo, te dar um problema pra você realmente resolver. E eu acho isso muito importante, porque no dia a dia, né, na carreira mesmo de advogado, é com isso que você vai lidar, né? Vai ser com questões práticas. Então eu acho que bem legal essa forma de prova, que eu comecei a perceber no partir do quarto período, que a gente começou a ter que realmente não só pegar a lei seca e colocar ali, sabe? Responder de uma forma mais seca mesmo. A gente teve que pegar a lei seca e adequar ela com um problema concreto, assim. Eu achei bem bacana. Então, o quarto período foi mais tranquilo que o terceiro período, tá? Porque eu tive menos matérias. Mas eu senti uma dificuldade meio ali, ó, meio pau a pau por conta da mudança de unidade, que pra mim foi uma adaptação a mais que eu tive no terceiro período, não precisei ter. E aí eu tive que me acostumar com novos professores, com uma nova unidade, com um novo horário, né, que eu mudei de horário. No terceiro período eu tava estudando de manhã, do quarto fui pra noite. Então foi toda uma adaptação que fez com que o terceiro período, que era pra ser mais difícil por conta da quantidade de matérias, fez com que fosse bem páreo ali, ambos foram bem difíceis, confesso pra vocês. E foi isso, gente. Se eu preciso falar alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Não esqueça de dar meu like, se inscrever no canal, o super, hiper, mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!